Olá, eu sou Alberto Chebabo, médico infectologista do Hospital Universitário da UFRJ e presidente do 20º Congresso Brasileiro de Infectologia. Estou aqui com a doutora Ana Gales, que é coordenadora do Comitê de Resistência da SBI e coordenadora do Comitê de Teste de Sensibilidade aqui no Brasil. Ana, a gente sabe que a resistência bacteriana é um problema mundial. A gente já tem até, inclusive, o alerta da Organização Mundial de Saúde sobre esse problema. Por que é tão importante a gente falar e qual é a importância desse tema resistência bacteriana? A resistência bacteriana é um problema de saúde mundial, porque ela não está restrita a uma localidade geográfica, ela se encontra em todo o mundo. E se fala muito de resistência bacteriana porque isso tem um impacto direto e indireto sobre custo, tanto porque aumenta o tempo de internação hospitalar, porque a gente às vezes tem problema de custo com a utilização de antimicrobianos que geralmente podem ser mais caros, tem um aumento também do custo relacionado à importação de alimentos e tudo mais, que muitas vezes isso pode ser evitado ou pode ser banido, e principalmente porque às vezes aumenta a mortalidade do paciente, você tem uma piora do desfecho clínico, porque a probabilidade do paciente receber o antibiótico correto é diminuída. Então, aumenta a probabilidade dele morrer. Uma coisa que é muito importante é que as pessoas saibam que muitas vezes a bactéria é chamada superbactéria, mas ela não é uma superbactéria, ela não tem um mecanismo de virulência maior do que as outras. Ela tem um pior desfecho clínico, porque muitas vezes a terapia que o paciente recebe é inadequada. No paciente dentro do hospital, paciente internado no hospital, como a gente consegue identificar quem são aqueles pacientes que vão ter um risco maior para ter uma infecção por uma bactéria multiresistente? Eu acho que é importante os médicos estarem atentos quando eles forem admitir um paciente no hospital, se esse paciente ele já foi exposto ao cuidado de unidades de saúde, então se ele já foi internado ou se ele frequenta o ambiente hospitalar, se ele faz quimioterapia, radioterapia, se ele faz hemodiálise, isso é um ponto. Se ele já teve uma infecção por bactéria resistente, porque isso aumenta muito a chance dele ter uma nova infecção causada por essa mesma bactéria. E se ele já fez uso de antibiótico previamente, nos últimos 90 dias principalmente. Eu acho que esses são os fatores mais importantes. E o paciente na comunidade, aquele paciente que não está internado no hospital, ele está na comunidade vivendo normalmente, de repente faz uma infecção urinária, uma pneumonia. Quem são os pacientes onde a gente tem que se preocupar com essa resistência e principalmente, quais são os maiores erros em termos de prescrição de antibiótico na comunidade que podem favorecer essa resistência? Na comunidade é um pouco mais difícil o médico predizer se aquele paciente tem uma infecção por uma bactéria resistente ou não, porque ele vai depender do conhecimento de quais bactérias estão circulando naquela região e qual é o perfil de sensibilidade delas. Mas, basicamente, os erros mais comuns de erro de prescrição de antibiótico, que a gente vê que o uso é desnecessário, é para pacientes que têm bacteriúria assintomática, são pacientes que são colonizados por bactérias e que não estão causando nenhuma infecção, então, com exceção de grávida, que é importante, e de pacientes que vão ser submetidos a cirurgias urológicas, esses pacientes não devem receber tratamento para bacteriúria assintomática. Outro erro muito frequente é a prescrição de antimicrobianos para tratamento de infecções virais, principalmente aquelas de trato respiratório superior. Então, lembrar que rinocinusite, qualquer tipo de faringite, o principal agente etiológico é vírus, não é bactéria. Então, esses são os erros mais frequentes. E na comunidade, como a gente faz para identificar e quem são os pacientes de risco para essa resistência bacteriana? Eu acho que na comunidade é mais difícil a gente identificar os pacientes que estão sob risco. Os médicos vão ter que estar cientes de quais são as bactérias que circulam na região, né? E saber qual é o perfil de sensibilidade. Então, ele vai ter que estar adaptado a isso. Agora, tem alguns cenários em que o antibiótico é usado de maneira inadequada. Como, por exemplo, quando a gente tem pacientes que têm infecção do trato respiratório superior, que a maioria dessas infecções são causadas por vírus e não é necessário fazer o uso de antibiótico. E o outro cenário que é muito comum, o erro de prescrição de antimicrobiano, é a bacteriúria assintomática. Então, os médicos precisam entender que não é importante olhar a contagem de unidade formadora de colônia por ml. Mesmo que um exame de uricultura mostre que tem um crescimento de maior do que 10 a quinta unidade formadora de colônia por ml, mas o paciente não tem sintomatologia de infecção urinária, não tem disúria, não tem polaciúria, não tem retenção urinária, não é necessário tratar esse paciente. O tratamento da bacteriúria assintomática é um tratamento de exceção, principalmente para pacientes grávidas, porque essas vão ter um risco maior de ter trabalho de parto prematuro, e para pacientes que vão ser submetidos a procedimentos urológicos. Uma outra exceção são os pacientes
transplantados renais, mas isso é uma exceção. Então, para o médico geral, é importante que ele não trate a bacteriúria assintomática, que ele só trate nessas situações. E quais são os exames que você acha importantes para a gente poder fazer o diagnóstico dessa resistência e como a gente interpreta esses resultados, principalmente os testes de sensibilidade, para a gente procurar entender quem são as bactérias multiresistentes que estão crescendo ali e como tratar? Eu acho que é importante, para você fazer o teste de sensibilidade antimicrobianos, você vai ter que isolar a bactéria. Para isolar a bactéria, é importante que sejam colhidas culturas. Então, a cultura vai depender do sítio. Se for uma meningite, vai colher cultura do líquor. Se for urina, vai colher uma urocultura. É importante que o médico se habitue a colher um exame microbiológico, para poder fazer a identificação da bactéria e o teste de sensibilidade. E aí, quando você for interpretar um teste de sensibilidade, muitas vezes essa interpretação é fácil, mas quando houver uma dúvida, é importante que nesse momento o médico pare e peça o auxílio de um especialista, para que ele possa discutir, porque pelo antibiograma, hoje nem sempre é fácil identificar o mecanismo de resistência. E um médico especialista, às vezes, ele vai estar mais apto a saber quais são os mecanismos que estão circulando nessa região. Após a coleta dos exames microbiológicos, é importante, o médico vai acabar prescrevendo o antibiótico empiricamente e ele vai ter esse resultado disponível somente 48, 72 horas depois. É nesse momento que eu acho que é muito importante que o médico veja o resultado e readeque o tratamento. Então, o tratamento antimicrobiano que foi prescrito empiricamente, ele tem que ser reavaliado após 48, 72 horas. Se for possível, é importante que o médico descalone o antibiótico. Então, se eu prescrevi um antibiótico que tinha um espectro amplo e eu vejo que é uma bactéria, que eu suspeitei de uma bactéria resistente, mas a bactéria é sensível, então descalone o antibiótico para um regime que é de menor espectro. Eu acho que é importante. Outra coisa que o médico tem que avaliar é se eu posso passar a prescrever aquele antibiótico por via que estava sendo prescrito por via endovenosa, se ele pode passar a ser prescrito por via oral. E outra mensagem que eu acho que é muito importante deixar para as pessoas é a prevenção é o melhor remédio para o uso inadequado de antimicrobiano. Então, lavar as mãos ou usar álcool a 70% quando estiver no ambiente hospitalar, eu acho que é super importante. A outra coisa que é importante também é não deixar de esquecer de vacinar os pacientes que têm indicação após a alta hospitalar ou mesmo durante a hospitalização. A gente prefere, nesse momento. Ana, muito obrigado. De nada. E até uma próxima oportunidade.